décadas, a música tem sido a expressão humana mais pura e intensa, sempre intimamente ligada às inovações tecnológicas. Desde os sons orgânicos produzidos por instrumentos clássicos, passando pela magia analógica das vitrolas e fitas cassete, chegamos a uma era em que computadores e software de produção transformaram o modo de criar e viver a experiência musical. A cada batida, a cada acorde, nasce uma nova forma de ver o mundo, uma nova maneira de emocionar e unir gerações. Mas surge uma questão instigante: como é que a inteligência artificial tem vindo a remodelar esta arte que sempre nos marcou? Ao olharmos para os recantos dos antigos estúdios, onde o som era capturado com equipamentos robustos e o ambiente impregnado de história, é impossível não sentir uma onda de nostalgia. Na penumbra das salas repletas de instrumentação clássica, pianos majestosos, violinos de arco e, claro, as icônicas vitrolas e fitas cassete, a autenticidade da música residia na imperfeição dos métodos analógicos. Aqueles tempos eram marcados por um ritual quase sagrado, o ajuste meticuloso dos equipamentos, a paciência diante da fita cassete que continuamente gravava e apagava memórias sonoras. Este cenário, carregado de emoção e autenticidade, serve de alicerce para compreendermos a transformação que se seguiu. A transição dos métodos tradicionais para a esfera digital não aconteceu da noite para o dia. Com o advento dos computadores pessoais e o surgimento dos primeiros softwares de produção musical, os limites da criação sonora começaram a expandir-se de maneira surpreendente. No início dos anos 2000, visionários e pioneiros deram os primeiros passos ousados ao integrar algoritmos às suas composições. Era uma era de experimentação, onde as máquinas eram apenas ferramentas para estimular a criatividade humana. Nas sombras dos laboratórios e nos estúdios caseiros, surgiam os primeiros experimentos com inteligência artificial na música. Algoritmos rudimentares começaram a gerar linhas melódicas e harmonias simples, abrindo caminho para um diálogo inovador entre o homem e a máquina. A descoberta desses novos horizontes proporcionou uma espécie de tensão criativa. Muitos músicos, enraizados na tradição analógica, olhavam com ceticismo para estas propostas digitais, temendo que a essência da música pudesse se perder no mar de algoritmos frios. No entanto, à medida que os sistemas evoluíam, ficou evidente que a colaboração entre o toque humano e a precisão tecnológica poderia se tornar a nova fronteira da inovação artística. A dualidade entre tradição e modernidade criou uma tensão inevitável, mas também uma oportunidade única de reimaginar a música. Não como um campo de batalha entre o antigo e o novo, mas como um espaço de encontro e fusão. Num cenário onde o contraste entre o passado e o presente se tornou evidente, os primeiros softwares de inteligência artificial foram os protagonistas de uma revolução silenciosa. Em pequenos estúdios, agora iluminados por ecrãs brilhantes e interfaces intuitivas, os pioneiros da música digital testavam os limites do possível. Estes programas, ainda rudimentares, eram capazes de compor melodias básicas que lembravam, de certa forma, os padrões rítmicos dos sucessos do passado. Tal capacidade para gerar música de forma automatizada despertou a curiosidade tanto de tecnólogos quanto dos amantes da música, abrindo um leque de possibilidades ainda inimagináveis. Com o passar dos anos, o desenvolvimento tecnológico não cessa e a inteligência artificial começou a ganhar uma dimensão que ultrapassava a mera criação de melodias. Hoje, artistas de todas as vertentes contam com sistemas avançados que não só compõem músicas, mas também sugerem arranjos, ajustam vocais e remixam peças clássicas em questão de segundos. Plataformas como a IVA, Ampere Music e OpenAI Jukebox emergiram como verdadeiras parceiras criativas, proporcionando aos músicos ferramentas que ampliam a sua visão artística. Este novo paradigma destaca uma tendência de personalização sem precedentes. As playlists adaptativas, definidas pelo humor e pelas preferências individuais de cada ouvinte, são agora uma realidade a alimentar a experiência musical de forma quase instintiva.
Nesta era digital, a singularidade da criação musical está a ser reinventada. Ao contrário dos métodos tradicionais, onde cada nota era fruto de uma performance manual e meticulosa, a integração da inteligência artificial na produção musical permite a exploração de territórios sonoros inexplorados. Os artistas contemporâneos não buscam substituir a essência humana da criação, mas sim complementá-la com a eficiência e a precisão das máquinas modernas. Esta colaboração entre o ser humano e a inteligência artificial torna-se o novo alicerce da criatividade, onde cada batida, cada ritmo e cada arranjo são o resultado de uma convergência harmoniosa entre emoção e tecnologia. Imaginemos um concerto onde, ao som de sintetizadores e teclados digitais, a inteligência artificial sugere variações imprevisíveis que se entrelaçam perfeitamente com a execução ao vivo dos músicos. Os limites entre o real e o virtual tornam-se difusos, oferecendo uma experiência sensorial que transcende a mera audição. Este é um mundo onde a inovação não é encarada como uma ameaça, mas sim como uma ampliação das possibilidades artísticas, onde a colaboração entre humanos e máquinas redefine os contornos do que consideramos ser música. Ao recolhermos as opiniões de especialistas e músicos envolvidos nesta transformação, emerge uma narrativa de otimismo e inovação. Muitos defendem que a inteligência artificial não é o antagonista da tradição, mas sim uma aliada poderosa na retomada da essência criativa. Em entrevistas intensas e reflexivas, os artistas partilham as suas experiências e visões de um futuro onde a colaboração entre o toque humano e a precisão algorítmica se revela inevitável. As vozes que se ergueram nestes diálogos ressaltam que o que realmente importa é a paixão pela música, independente da ferramenta utilizada para criá-la. A tecnologia, afinal, é apenas mais um instrumento nas mãos de quem sabe sentir e interpretar as emoções que a música desperta. Este encontro entre passado e futuro, entre o analógico e o digital, traz à tona uma mensagem clara: a evolução tecnológica deve servir para elevar a expressão artística. O mesmo que antes moveu as mãos dos grandes mestres ao tocar um piano ou violino agora inspira programadores e engenheiros a desenvolverem sistemas inteligentes que aprendem e evoluem com cada melodia criada. Nas entrelinhas destas inovações, há uma mensagem profunda sobre a natureza da criatividade. Ela é, por excelência, um processo de constante mudança e adaptação. Assim, se antes a música era escrita com tinta e papel, hoje ela se manifesta através de códigos e algoritmos que dialogam com a sensibilidade humana. Enquanto assistimos à fusão de eras distintas, à transição de estúdios repletos de equipamentos vintage para modernas instalações equipadas com computadores de alta performance, emergem cenários que ilustram uma verdade incontornável: a música é uma linguagem que se adapta com o tempo, integrando novas ferramentas sem jamais perder a sua capacidade de emocionar. Cada transição, cada evolução, representa não apenas uma mudança técnica, mas principalmente uma transformação cultural e emocional. Em cada nota, há um resquício do passado que se mistura com a promessa de um futuro repleto de possibilidades. O som da vitrola pode ter se transformado, mas a alma da música permanece inalterada. Em última análise, ao refletirmos sobre o papel da inteligência artificial na música, percebemos que o verdadeiro poder desta revolução reside na capacidade de unir opostos. Num mundo em constante mutação, a colaboração entre humanos e máquinas é o que garante a continuidade e a renovação da expressão artística. O que parecia ser uma competição entre o antigo e o novo revela-se, na verdade, como uma simbiose benéfica, onde o passado inspira o presente a construir um futuro ainda mais vibrante e diversificado. Esta jornada transformadora, repleta de desafios e descobertas, convida-nos a abraçar a inovação sem esquecer as raízes que moldaram a nossa identidade musical. Cada vez mais, as barreiras tradicionais são ultrapassadas, e os limites da criatividade são redefinidos. A tecnologia, longe de ser uma inimiga da autenticidade, mostra-nos que, quando aliada ao talento humano, pode abrir portas para expressões artísticas antes inimagináveis.
Esta convergência é uma celebração da evolução e da capacidade humana de reinventar-se, mesmo diante dos desafios impostos por novas formas de inteligência. A experiência musical deixa de ser apenas um conjunto de sons e ritmos para se tornar uma narrativa complexa, onde a emoção e a inovação se entrelaçam numa dança harmoniosa. A visão de um futuro colaborativo é reforçada pelo entusiasmo daqueles que estão na linha de frente da transformação. Em laboratórios, estúdios e salas de concerto, a combinação da sensibilidade humana com a eficiência dos algoritmos está a criar um novo território, onde a música transcende as fronteiras do conhecido. Neste espaço híbrido, cada performance é uma celebração da diversidade e da capacidade de adaptação que define a experiência musical. O passado e o presente convergem num cenário de possibilidades infinitas, onde a inteligência artificial não só aprimora a técnica, mas também incita uma nova onda de criatividade.